Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Vou mostrar aqui, ó, Sergipanês mais uma vez. Sergipanês e Sergipanidades, do meu Sérgio Lucas. Vou mostrar aqui assim, olha aqui, ó. Sergipanês, Sergipanidade. E eu estou recebendo aqui minha girassol. Isabel Nascimento, até que fim. Finalmente. Consegui trazer você aqui no programa. Ô, mulher difícil, mulher difícil. Mas é trabalhando muito, né, Isabel? Verdade, Pascoal. Mas eu estou muito feliz em estar aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E o seu programa é a casa da cultura sergipana. É a nossa obrigação, sempre. Eu digo isso aqui. Fazer mais outro teste aqui com você da Sergipanês. Eu acho ótimo essa brincadeira aqui. Vamos ver aqui. Como é que a gente diz quando o cara tá, por exemplo, cachaça, bebedeira? Farra, fuzuê. Manguaça. Manguaça. Manguaça, manguaça. Quando diz colado, junto, próximo, vizinho, unido. Não sei. Pegado. Pegado, que é uma coisa que a gente fala sem perceber, verdade, né? Quando a gente vai analisar, a gente já disse. Agora essa você vai acertar. Biscoito de forma cilíndrica, como um dedo, assim. Não, não. Ele é compridinho, cilíndrico. Não sei, Pascoal. Cacetinho! Sim, pois é, conhecido. Rapaz! Você... Eu preciso ter o livro para poder estudar. Bagulho, porcaria. Treco. Não, brefaia. Essa eu nunca ouvi, essa eu nunca ouvi. Também é estranha, né? Estranho. Repreensão, bronca. Arenga. Carão, vou lhe dar um carão. Me dá um carão. Isabel, já está na segunda edição, daqui a pouco quando tem a terceira, quarta, quinta, que isso aqui já é best-seller. Best-seller, olha aqui. Sementes de girassóis. Muito bom. Eu vou pedir aqui para você, nós estamos na Semana da Mulher, né? Mulheres Maravilhosas, o programa foi só mulher. E tem um poema aqui que você fez, que eu acho que eu gosto muito, que é O Lugar de Mulher. Sim. Mas eu não sei recitar poema, eu sou muito complicado. Sabe. E no cordel ainda mais complicado ainda. Eu vou pedir para você, não sei se você sabe de qual, mas se não souber até aqui, para você. Sim, sei sim. O poema Lugar de Mulher, para a câmera, Aqui? a câmera ali. Essa daqui. Ok? Na cozinha ou na varanda, no júri ou na presidência, nos caminhos da ciência, no filme ou na propaganda, no candomblé, na umbanda, na balada se quiser, na rota que lhe aprouver, na marinha ou na igreja, e qualquer lugar que seja, é lugar de uma mulher. Ah, que maravilha! Vamos falar um pouco sobre o cordel? Vamos. Muita gente critica o cordel, ele é muito musical, né? Sim. Quando você declama, você percebe logo essa musicalidade que tem no cordel. E uma métrica muito rígida. Verdade. No cordel. Mas, quando me lembro que nós estamos comemorando 100 anos da libertação das artes modernas, né? Aquela história toda que mudou a história das artes na música, na literatura, na arte plástica, no cinema e tudo. A Semana de Arte Moderna. Você acha que o cordel mantém essa coisa da, vamos chamar, da ancestralidade literata dela sempre, ou ela também vem sofrendo alguma modificação? Pascoal, o cordel é uma expressão cultural. E aí eu lembro do nome do seu programa, a expressão. Ele está para além do que é escrito. Ele é vivenciado pelo povo, pelas pessoas, tanto por quem escreve, quanto por quem lê, quem aprecia. Sendo uma expressão, ele sofre as transformações que a sociedade apresenta. Então, eu posso dizer que o cordel hoje ele é diferente do cordel de 100 anos atrás, por exemplo, de 50 anos, de 10 anos. Mas não deixa de ser cordel. Ele é diferente na abordagem, na forma no que ele apresenta, no que ele fala. Mas ele mantém a sua ancestralidade porque ele mantém uma tradição. Como você falou, ele tem uma técnica rígida, ou seja, ele tem uma estrutura. E essa estrutura tem uma razão de ser, que mantém justamente esse ritmo, essa cadência, que eu posso pegar o cordel e fazer uma música, eu posso pegar um livro e cantar o cordel. Ele tem essa cadência porque ele é baseado numa estrutura. Essa estrutura permanece. O que muda é a forma em que o escritor
aborda o seu texto. A narrativa, talvez? A narrativa, a forma como a gente se expressa, porque a gente pode falar sobre o mundo em poesia. Mas quem escreve, a nossa mentalidade de escrever é uma mentalidade do nosso tempo. Então, o cordel, ele atende às necessidades, porque o cordel, sendo uma expressão, ele é um grito da sociedade. Então, os gritos da sociedade hoje são diferentes e que são expressados em cordel de forma diferente. Eu acho que essa é a beleza do cordel, essa versatilidade que ele possui. Se você, voltando um pouco para o cordel, ele contava história. Essa era a ideia maior do cordel, era o contador de história. Sim. Né? E hoje já não é bem assim. Por exemplo, a gente fez aqui o da mulher, ela não está contando história, ela está... É uma ovação à mulher, né? Enfim. Mas você acha que essa transformação também, porque o cordel limitava-se praticamente a um contador de história, não era? A gente contava... Ele fazia uma narrativa histórica, mas ainda hoje faz. Sim, ainda hoje faz. Mas hoje você já tem essa diversidade na sua narrativa, ou não? Sim, tem uma diversidade e ela vai se expandindo à medida em que várias pessoas vão fazendo cordel. Aqui no seu programa hoje tivemos 3 mulheres de lugares diferentes profissionalmente, mas elas se unem através da arte. Eu posso fazer um cordel sobre química, eu posso fazer um cordel sobre fotografia, tenho cordéis, inclusive, sobre assuntos da psicologia. Então, a linha que une tudo isso é a arte. Então, essa linha se expande à medida que uma psicóloga resolve ser uma cordelista, um médico resolve ser um cordelista, né? Um feirante resolve ser um cordelista. Então, ele vai abordar o seu mundo. Isso não significa dizer que é fácil. Como você disse em off, fazer o simples é difícil. E é o simples que dá o brilho, né? O brilho da arte, o brilho da vida. Está nas coisas simples. Então, tem narrativas no cordel, sim, mas narrativas de olhares diferentes. A narrativa da mulher é uma narrativa muito forte, histórica e, ao mesmo tempo, contemporânea. À medida que nós temos Dona Alda, por exemplo, sergipana, cordelista com quase 100 anos de idade, e nós temos mulheres de 20, de 19, de 15, sendo cordelistas. Então, é a versatilidade do cordel. É ele apresentar o mundo dentro daquela estrutura histórica e ancestral, mas de diversas narrativas, a partir de diversos olhares. Essa é a beleza. E aí você me lembrou de uma querida amiga, mandar um beijo para ela, minha querida amiga Gigi Poetisa. Um beijo para você. Tô com saudade de você, qualquer dia eu vou trazer você aqui. Eu comentei sobre essa transformação, essa mutação no cordel, porque eu percebi, há algum tempo atrás, uma resistência muito grande a alguns cordelistas novos que estavam aparecendo por parte dos cordelistas mais antigos, chegando inclusive até ao exagero de dizer que isso não era cordel. O que eu não concordo com eles, tá certo? Eu acho que todo processo, seja ele qual for, ele sofre transformação, né? Sofre mutação, que você tem a contemporaneidade da história. Né? Então você não pode viver somente do cordel de 1930. Não é isso? Por isso que eu fiz essa questão, porque eu acho que é necessário que as pessoas entendam que o cordel, como a poesia depois da arte moderna, a Semana de Arte Moderna, também houve transformações violentas. Né? A rima foi uma delas. A rima praticamente ela deixou de existir depois da Semana de Arte Moderna. E aí vem Vinícius de Moraes, vem Drummond, vem aquele povo todo. Fantástico. Então essa transformação que eu acho extremamente válida. Ou não? Sim, é válida. Quando eu vinha para cá para o seu programa, eu vinha ouvindo uma música que todo mundo conhece. E que toda vez que ela passa, a gente presta atenção na letra. Que ela diz assim, é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Né? Então, quando você fez uma pergunta para as artistas plásticas que estavam aqui, que eu fiquei pensando, peguei essa pergunta para mim e fiquei pensando, né? Você fez a pergunta para a fotógrafa e disse assim, você acha importante conhecer as técnicas do passado, as máquinas do passado, as câmeras analógicas? E aí eu fiquei pensando sobre o cordel nisso, né? Será que é interessante para um poeta que está começando agora pensar no passado? Isso é uma coisa que é individual, mas é um segredo para quem quer ser um bom cordelista. Quanto mais você avança, significa que você mais vai buscar na fonte. Quem quiser avançar,
precisa ir buscar na fonte. E isso é o despertar do poeta. Porque eu quero hoje buscar na fonte muito mais do que eu queria antes. E isso me dá abertura de caminhos. Cada pessoa pensa de uma forma diferente, mas o que eu entendo como sucesso, como avanço, como emancipação, é você olhar o passado e aprender com ele, mas você também se entender como instrumento de transformação, porque o cordel não vai ficar comigo. Ele precisa de outras pessoas. Ele precisa avançar, ele precisa mudar. Então, nós precisamos nos entender como instrumentos da poesia, instrumentos da arte. Enquanto instrumentos, nós temos um tempo, nós somos limitados, né? Fazer desse tempo, abrir caminhos para quem vem, é uma das funções de todo poeta. Alguns entendem e aceitam, outros não. Mas a corda do tempo, ninguém segura. É claro, eu acho assim, por exemplo, a poesia, o cordel de Manuel da Almeida, é importantíssimo. Sim, claro. Em toda a história de Sergipe. Como deve ser importante o cordel de Isabel Nascimento, Sim. como deve ser importante o cordel de Chiquinho da Alemar, enfim, de todos os outros, porque eu acho que tudo isso é cultura popular. A cultura popular é muito importante, é fundamental para que a gente se conheça melhor. Né? Verdade. Você vem de uma família de cordelistas. Sim, sim. Isso foi muito importante na sua formação, claro, né? Sim, foi essencial na minha formação. Compreender não somente o cordel tecnicamente, mas viver o valor que a poesia tem. Porque toda a minha família, muitas pessoas perguntam, seus irmãos são cordelistas, seus irmãos escrevem? Eles optaram por não escrever, mas eles sabem o que é. E eles, sobretudo, respeitam a poesia, a arte, o cordel. Então, é isso que a gente precisa. Nós precisamos não somente de pessoas para escrever ou somente para ler, mas pessoas para conhecerem e que possam também, conhecendo, respeitar. É isso que a gente precisa, né? Construir esse caminho e entender que o cordel de Manuel da Almeida Filho é uma referência. O cordel de João Firmino Cabral é uma referência, são as nossas riquezas. E são esses nomes que nós levamos, né, adiante. O cordel de Isabel é uma referência nesse tempo e quantas outras virão? Então é muito importante saber isso, principalmente quando uma mulher jovem me procura e diz assim, eu quero aprender a fazer cordel. Né? No meu tempo eu buscava mulheres cordelistas e eram muito poucas. Eu não conheci na minha época de adolescente e de criança pouco, nenhuma. Realmente é. Né? Então, entender que uma mulher hoje pode ser referência para outras é um caminho muito importante. E esse caminho ele se transforma, porque a vida se transforma inevitavelmente. Essa é Isabel, meu girassol. Isabel, vou pedir licença você um instantinho. Esteve aqui no programa da semana passada um querido artista plástico, que é o Anderson Camilo, e que está com a exposição lá no Alquimia, no Espaço Cultural Alquimia. E nós mostramos um pouco do trabalho dele, exposição lá, e a gente vai repetir agora, daqui a pouco a gente volta para cá para saber um pouco mais sobre o cordel. Vamos conferir o Anderson Camilo. Ai, que maravilha, hein? Um beijo para você, meu querido Camilo. Parabéns pela exposição que está acontecendo lá no Alquimia Cultural. Vamos nós aqui de novo. Vamos voltar para o nosso cordel. Você se lembra do primeiro cordel que você fez? Lembro. O primeiro cordel chama-se Um Falso Amor. Ah, é? Eu escrevi quando tinha 13 anos de idade. 13 já tinha um falso amor? Já tinha um falso amor. E é uma história interessante porque, na verdade, ela surpreende pelo final. Não posso contar o final, Pascoal. Ah, não.
Mas é uma história de amor surpreendente. Mas, então, conta pra gente o que pode. O que pode é uma história de uma jovem. Essa jovem, muita gente, como eu era muito jovem, as pessoas achavam que era uma narrativa sobre mim, mas não era. Então pode contar o final. Era uma jovem que se encontrava com o amor, que ela achava que era esse amor, mas no final não era uma pessoa, era um amor que a prejudicava. Então era um amor impossível. Esse é o resumo que eu posso lhe contar. Vai ficar esse mistério. Vai ficar esse mistério. Para quem quiser conhecer, vai ter que entrar em contato comigo para saber essa história. Depois você me conta. Conto, pode e deixar. eu prometo que eu não conto a ninguém. Ai, ai, ai. Prometo. Depois desse primeiro cordel, foi nesse momento que foi a partir daí que você disse, não, eu sou uma cordelista? Na verdade, antes de escrever esse cordel aos 13 anos, porque esse foi um folheto, ele tem umas 50 estrofes, né? Então ele é uma história, uma narrativa completa. Antes dele, eu escrevia estrofes, escrevia poemas menores, mas eu comecei a fazer os versos à medida que eu fui aprendendo a ler, porque a minha mãe me alfabetizou. E eu já ouvia as cantorias de violeiros, meu pai era repentista, hoje ele é cordelista, mas eu ouvia, eu já vivenciava toda essa história com a poesia. Então, quando eu aprendi a ler, eu já versificava as minhas histórias. Então, eu escrevia nos retalhos de tecido que minha mãe cortava, que minha mãe era costureira, ela cortava os retalhos. Você guardou isso? Guardei. Ah, que maravilha. E eu tenho esses retalhos escritos. Então, aos 13 anos eu fiz o primeiro cordel, o primeiro folheto. Mas eu já tinha poemas escritos, muita coisa, muitos cadernos. Eu gosto do manuscrito, então eu tinha muita coisa versificada, né? Então, era uma história que começou aos 7 anos. Mas aos 13 foi o primeiro folheto. Tá bom. E aí, como era a crítica em casa? Isso aqui não está muito bom, precisa mudar aqui? Eles gostavam muito da narrativa e, ao mesmo tempo, eles me ensinavam a técnica do cordel. Aqui está faltando uma sílaba, aqui você precisa utilizar outra palavra que essa não rima adequadamente. Então, eu fui observando... Eles foram a melhor escola que você teve? Foi a melhor escola. E a maior escola? Foi a escola da vida, né? Do convívio familiar, do seio familiar. Então, esse foi o início. Então, à medida que eu fui aprendendo e vivenciando isso, eu fui levando a poesia para os espaços onde eu fiz parte, para a escola, para as universidades. O primeiro folheto que eu publiquei, que é Um Falso Amor, eu levei para a escola. Que você vai ficar devendo aqui para a gente? Que eu vou ficar devendo para você essa história. É um poema Hitchcockiano. É um mistério, mas é um mistério surpreendente, Pascoal. Como era? Que era escritora de mistério? Como era em inglês? Você vai se surpreender. Agatha Christie. É um mistério. Então, eu levei para a escola, fiz o lançamento dele na escola. E assim, toda a escola se reuniu, os professores me incentivavam muito. Os professores ficaram sabendo do mistério? Ficaram sabendo do mistério. E aí foi um sucesso na escola. Eu escrevi a morte de Ayrton Senna em versos e publicava na escola. Sempre tinha essa escola. Quando eu saí de casa, a minha segunda referência foi a escola. E felizmente eu tive professores que me incentivaram muito. Então eu comecei a levar a poesia para os espaços, depois para o ambiente de trabalho, para a universidade. E fui em todos os espaços em que eu estava, sempre estava a poesia, felizmente até hoje. Então, o cordel é considerado patrimônio imaterial do Brasil. Acho que muito tardiamente foi reconhecido isso. Você me falou 2018. Ele foi reconhecido em 2018, o registro foi em 2018. Muito embora tenha sido feita uma pesquisa que durou quase 10 anos. Durou 8 anos a pesquisa para que o cordel pudesse ser registrado. Isso pesquisou-se sobre a origem, sobre os poetas, e nesse dossiê que foi construído nesses 8 anos, comprovou-se que há cordéis e cordelistas atualmente em todo o Brasil. E ele foi registrado como patrimônio imaterial do povo brasileiro e uma expressão cultural. Exatamente. E aí a pergunta que não quer calar. Quando a gente reconhece patrimônio imaterial, ou aquela coisa toda, é para preservação e memória daquele objeto, tá certo? O que você acha que tem sido feito para a preservação e memória do nosso cordel? É um caminho que se constrói passo a passo e cada passo é importante. Quando se registra um patrimônio, os olhares se voltam para aquele patrimônio de forma diferente.
Muita gente passa a conhecer o cordel a partir desse registro. É claro que os poetas, as pessoas ligadas ao tema, sempre conheceram e sempre, para elas, ele sempre foi um patrimônio. Mas os olhares das pessoas, os olhares da sociedade se voltam para aquele tema e isso é muito importante, porque ele começa a ser pesquisado, ele começa a ser estudado e ele começa a ser referendado dentro da sociedade. Para aquelas pessoas que já vivenciam o cordel, já sabem, já escrevem, já pesquisam, ele sempre foi um patrimônio, ele sempre foi uma forma de expressão. Sim. Mas o fato dos olhares estarem voltados para essa literatura, para essa nossa expressão cultural, faz com que ela se desenvolva, seja a partir de leis, né? Sergipe já aprovou algumas leis ligadas ao cordel, né? Aracaju também já aprovou algumas leis ligadas ao cordel, e toda a sociedade vai se movimentando para alavancar esse patrimônio para que ele seja, de fato, um direito de todas as pessoas. Né? Esse é um passo, é uma medida que a gente vai construindo, mas não só os poetas, não só quem escreve, não só quem publica, mas também toda a sociedade, o poder público, as pessoas, né? As escolas são fundamentais. Isso que eu ia falar, processo. Um modo, talvez um dos mais importantes modos de preservação e memória é a escola. Sim, com certeza. É a escola. O cordel já é matéria nas escolas? Oficialmente, de forma direta, ainda não. Mas é impressionante, positivamente impressionante, a forma como as escolas recebem o cordel, o que nem sempre acontecia. Nós que somos cordelistas há muitos anos, nós sabemos quantos nãos a gente recebeu, né? Isso tem mudado, é aquela questão da transformação da sociedade. Os olhares mudam, então muitas escolas em Sergipe, eu já viajei o Brasil inteiro para falar com professores, conversar com estudantes, levar o cordel, falar sobre cordel. Né? Nesse tempo de pandemia, nós demos um outro passo. Nós utilizamos o cordel como ferramenta pedagógica através das redes sociais, através de lives, através de vídeos. Então, são passos que nós vamos dando à medida que as necessidades aparecem. Na impossibilidade de visitar as escolas, eu comecei a gravar vídeos, a orientar professores com reuniões virtuais, professores que têm interesse em utilizar o cordel na sua prática pedagógica. Então, são passos muito importantes, a escola é fundamental, mas toda a sociedade tem a sua parcela de contribuição para a salvaguarda do cordel. Essa é Isabel Nascimento, meu girassol. Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-la aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, não só pelo cordel, que você trabalha diuturnamente essa história do cordel, que é muito bom, mantendo essa tradição, essa história, essa arte, essa cultura, mas também pelo seu trabalho na cultura em geral, né? Pelo seu desprendimento em prol da nossa memória, principalmente. Nossa sergipanidade. Apesar de não ter acertado nenhum negócio. Não acertei nenhum, eu preciso ganhar o livro. Pascoal, eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser adquirir o Sementes de Girassóis, que está em 2ª edição, na publicação da Edise, pode entrar em contato comigo, então pode ir nas livrarias. Para em contato com você por onde? Pelo telefone? Pode ser pelo Instagram, isabel.cordel. Isabel.cordel. Vai lá e pede o livro e está na Escariz também. Na Escariz também. Na Escariz também. Para encerrar o programa hoje dedicado à mulher. Sim. Né? Nós vamos mostrar o coletivo sergipano de mulheres do samba. Nós mostramos na semana passada alguns pedaços da gravação que nós fizemos lá no Alma Bistrô. E esse, infelizmente, pelo tempo, a gente não conseguiu mostrar, que é elas interpretando a música Triste, Louca ou Má, que eu chamo de Não Se Define. Né? Enfim, a gente vai encerrar o programa com elas, lembrando que sexta-feira a gente está de volta, 20h, reprise no sábado, meio-dia. A gente encerra o programa então, como eu falei, com o coletivo sergipano de mulheres do samba. Tchau! Define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. E o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar.
Natal.